Em maio de 1921, após uma doença repentina, um homem chamado Paul Amadeus Genack entrou em um coma misterioso que durou um ano inteiro. Mas por mais bizarro que isso pareça, não foi a coisa mais estranha que aconteceu com Genack. Quando o jovem professor suíço finalmente acordou, ele não apenas estava perfeitamente bem, mas também parecia ter adquirido uma habilidade sobrenatural de prever o futuro. Eu sei que isso soa tão fora da realidade, mas, francamente, as revelações de Genack após voltar do coma são coisas que simplesmente não podem ser explicadas de outra forma. Ele falava de coisas como uma caixa de mão que traz imagens à vida, em outras palavras, um iPad. Ele também previu várias coisas que aconteceriam um século depois, como nossas tentativas de colonizar Marte e até guerras nucleares. E isso tudo em uma época em que a Segunda Guerra Mundial ainda nem tinha acontecido. Se você não acredita no paranormal, então a história que estou prestes a contar pode simplesmente abalar sua visão de mundo, então prepare-se. E se você acredita, bem, você vai querer ouvir isso. Paul Amadeus Genack era um professor suíço-austríaco nascido em Zurique, com uma profunda paixão pela história e pela filologia clássica, ou seja, o estudo da história da linguagem. Na maior parte, a saúde de Genack era bastante frágil, mas mesmo isso não podia explicar o estranho sono em que ele caiu um dia. Naquele dia fatídico, Genack estava realizando suas atividades normais quando de repente caiu em um estranho sono. Assim, alarmados, seus amigos e familiares tentam acordá-lo desse sono estranho e repentino, mas nada do que fazem desperta Genack. Isso assusta todo mundo, então eles rapidamente o levam ao hospital, onde o médico informa que Genack entrou em coma, embora, após exame físico, ele não conseguisse encontrar nada de errado com ele. Por 14 dias, Genack permanece nesse sono semelhante a um coma até finalmente acordar, para alívio de sua mãe em pânico. Naturalmente, Genack se sente um pouco desorientado, mas fora isso, ele parece completamente bem. E depois de algumas semanas, volta à sua vida normal. Talvez isso tenha sido apenas uma daquelas coisas estranhas e aleatórias que acontecem às pessoas de vez em quando, certo? Bem, para Genack não foi, porque 4 anos depois, em maio de 1921, Genack cairia novamente neste sono estranho, só que desta vez foi após uma breve doença. Assim como da última vez, seus amigos e família tentaram acordá-lo, e assim como da última vez, nada do que tentam funciona. Então, mais uma vez, levam Genack ao hospital, talvez esperando que ele desperte em alguns dias ou semanas, exatamente como aconteceu da última vez. Genack não acorda. Mês após mês se passa e Genack continua inconsciente. Sua mãe até falece enquanto espera que ele saia deste estranho coma, mas Genack simplesmente nunca acorda. Então, um dia em maio de 1922, um ano completo após ele cair em seu segundo coma, Genack pisca e desperta. Ele está acordado. A recuperação de Genack após o coma é novamente fenomenal. Claro, seus músculos estão fracos por um ano inteiro sem uso, mas fora isso, ele parece perfeitamente bem. No entanto, há apenas uma coisa. Genack pós-coma parece estranho. Ele não está falando com seus amigos, sua família ou qualquer pessoa. Ele está reservado e parece que está escondendo algo. Poderia ser isso luto? Ele e sua mãe tinham um relacionamento muito próximo, então acordar do coma para ouvir que sua mãe morreu esperando por ele deve tê-lo quebrado. Ainda assim, isso parece ser um pouco mais do que luto. Genack está gradualmente se tornando um recluso, enterrando-se em trabalho manual durante o dia e passando suas noites com o nariz enterrado em livros sobre filosofia. A única pessoa com quem ele fala agora é o seu padre, o que torna a situação ainda mais estranha, pois antes do coma, Genack não era exatamente o que se chamaria de uma pessoa muito religiosa. Na verdade, ele estava gradualmente começando a se tornar cético em relação à religião. Mas depois do coma, Genack de repente se torna muito interessado em assuntos religiosos e espirituais, conversando com seu padre o tempo todo e até sugerindo a ele que havia muito sobre religião e vida após a morte que o padre não sabia. O que eram essas coisas, porém, Genack não diria. De qualquer forma, alguns meses passam após o estranho episódio de coma de Genack e ele contrai um caso grave de tuberculose. Durante meses, a doença persistiu e piorou até que os médicos de Genack o aconselharam a mudar-se para uma cidade mais temperada. Isso foi em outubro de 1922.
Sem mãe e sem amigos, Dienach provavelmente sente que não tem mais laços com Zurique de qualquer forma. Então ele pega seus pertences e se muda para Atenas, na Grécia, onde consegue um emprego ensinando francês e alemão. Inicialmente, a mudança de cenário parece ótima para Dienach, mas não demora muito para que as pessoas da cidade comecem a notar que há algo estranho neste homem. Por exemplo, em um desses dias, Dienach está sentado em frente ao Partenon, as ruínas de um antigo templo construído em honra à deusa grega Atena. Enquanto estava lá, um jovem veio sentar-se ao lado dele e fez um comentário sobre como provavelmente alguém, há 2000 anos, sentou-se no mesmo lugar onde eles estavam, olhando para a rocha, e que se concentrassem apenas na rocha e em mais nada, poderia quase ser como se tivessem viajado no tempo para aquela era de 2000 anos atrás. Dienach imediatamente concorda com a teoria do jovem, mas então, adicionando seu próprio ponto de vista, Dienach acrescenta que, como o Partenon ainda seria o mesmo em 2000 anos, olhar para ele e esquecer todo o resto também poderia ser como se tivessem viajado para o futuro. Mas então ele acrescenta algo que deixa o novo amigo totalmente assustado, depois de dizer que o Partenon permaneceria o mesmo em 2000 anos. Ele diz, exceto que então não haverá grades ao redor dele, elas terão sido removidas. A seriedade e o senso de certeza absoluta que Dienach demonstra são demais para seu novo amigo. Então o jovem se afasta desajeitadamente de Dienach. Muito provavelmente não foi apenas este jovem que achou Dienach estranho em Atenas, mas houve um homem que não achou, um homem que admirava e respeitava muito Dienach. Seu nome era George Papahatsos e ele era aluno de Dienach. Com o tempo, Dienach e Papahatsos foram se aproximando cada vez mais, e Dienach passou a compartilhar sua vida com seu amado aluno, exceto uma coisa, sua experiência misteriosa de coma. Bem, provavelmente não importava porque Dienach estava prestes a ter problemas maiores de qualquer maneira. Em abril de 1923, 6 meses após se mudar para a Grécia, os sintomas de tuberculose de Dienach começaram a piorar significativamente. Neste ponto, Dienach está tossindo muito mais que o normal, e ele consegue perceber que não estará presente por muito mais tempo. Então, ele começa a colocar sua vida em ordem, restando apenas a questão não resolvida de sua experiência em coma. À medida que os dias viram semanas e as semanas viram meses, Dienach luta com a decisão de compartilhar ou não a sua experiência de coma. Infelizmente, sua mente o traiu e ele parece não conseguir se lembrar corretamente de tudo o que vivenciou durante o coma. Isso incomoda muito Dienach. Até que um dia, tudo começa a voltar para ele. De repente, é como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Dienach está tão feliz e animado que até sua senhoria percebe. Ele se senta para colocar no papel e ao longo de muitos dias, ele registra sua experiência de coma o mais precisamente que consegue se lembrar. O que ele escreveu nessas páginas é o que você está prestes a descobrir. Paul Amadeus Dienach faleceu em 1924, presumivelmente devido à tuberculose, e por 50 anos seu nome se perdeu na história até 1972, quando seu amado aluno, George Papahatsos, publicou um livro. Este livro, ao que parece, é uma tradução do antigo diário de Dienach, e seu conteúdo é uma crônica de tudo o que aconteceu com Dienach enquanto ele estava no segundo coma. Dienach havia confiado o diário a Papahatsos como material de prática para que Papahatsos pudesse melhorar seu alemão traduzindo o conteúdo do diário para o grego. A única instrução de Dienach a Papahatsos era que ele não poderia publicar o conteúdo do diário por nenhum motivo. Bem, acho que Papahatsos meio que tropeçou nesse ponto, mas sua resistência é a razão de termos este vídeo hoje. Então talvez tenha havido um lado positivo afinal. De qualquer forma, à medida que Papahatsos começa a traduzir o diário, ele encontra algumas entradas iniciais sobre o desgosto de Dienach quando seu primeiro amor se casa com outro homem e morre logo depois. As entradas posteriores, no entanto, são onde as coisas começam a ficar realmente estranhas. A princípio, a escrita parece um pouco confusa, quase como se Dienach estivesse tentando dizer algo sem dizer algo, mas então, à medida que Dienach se aproxima da morte, ele começa a escrever de forma muito mais livre. Aqui está como ele descreve sua experiência de coma. Prepare-se, porque as coisas vão ficar agitadas. De acordo com Dienach, no primeiro dia do seu coma, ele acordou com um grupo de pessoas olhando para ele em uma sala estranha. Fora da sua janela, havia um lindo campo com cores de azul e verde misturadas. E na parede do seu quarto, uma suave luz rosa refletia no cristal da parede.
dando ao ambiente uma sensação de outro mundo. No início, Dienach começa a se perguntar se isso é o paraíso, ou talvez um daqueles planetas sobre os quais ele ouvia falar, com criaturas alienígenas inteligentes, mas ele finalmente percebe que está em um hospital, o hospital mais estranho e bonito em que já esteve. Por 9 dias, Dienach não consegue sair da cama porque sente muita dor e sua mente está confusa. Mas a partir do 10º dia, Dienach descobre que consegue se mover um pouco. E no 12º dia, apenas 3 dias depois de começar a se mover, ele se sente quase completamente bem. Uma recuperação que simplesmente surpreende, mas não tanto quanto sua próxima experiência neste hospital estranhamente bonito. Até este ponto, Dienach tinha um curativo na cabeça, embora não consiga se lembrar do motivo. Então, quando ele olha no espelho, não vê muito, apenas o curativo. Mas então, alguns dias depois, a enfermeira desenrola sua cabeça e Dienach vê seu rosto no espelho pela primeira vez. Quando isso acontece, ele desaba no chão, confuso, à beira de um colapso nervoso. O homem que o encara de volta, aterrorizado no espelho, não era ele. Ele nunca tinha visto esse homem antes na vida. Quem era ele? Dienach fica tão em pânico e maníaco que as enfermeiras são instruídas a não se aproximarem dele. Em vez disso, ele é deixado aos cuidados de 2 médicos específicos, o médico-chefe e outro médico. Enquanto os médicos tentam se comunicar com ele, Dienach percebe que não consegue entender que língua estão falando, o que é estranho considerando a especialidade de Dienach em línguas. Ele sente que a língua tem um pouco de uma mistura anglo-escandinava, mas é tudo o que consegue perceber, e isso realmente o deixa intrigado. Depois de alguns dias, Dienach finalmente se acalma e tem permissão para caminhar pelas instalações, um lugar diferente de tudo que ele já viu em sua vida. Por exemplo, há um grande salão onde tudo é feito de cristal, e um dia Dienach está atravessando este salão quando vê um grupo de médicos e enfermeiros reunidos e conversando. Ele não consegue realmente ouvi-los porque estão sussurrando e também por causa da barreira linguística, mas consegue distinguir algumas palavras aqui e ali. Um nome que parece ser mencionado frequentemente é Andreas Nordam, que Dienach assume ser o nome do homem cujo corpo ele estava. Quanto mais Dienach ouve, mais ele consegue captar algumas partes do quebra-cabeça. E pelo que ele entende, Andreas Nordam havia se envolvido em um acidente que o matou. Mas então os médicos congelaram seu cérebro por alguns minutos e conseguiram reanimá-lo. Bem, reviver em certo sentido, porque, como você e Dienach sabem, embora essas pessoas estivessem olhando para Andreas Nordam, Nordam na verdade não tinha voltado à vida. Obviamente, isso soa absolutamente insano, e Dienach percebe isso também. Então ele decide fingir e não contar a ninguém o segredo sobre sua verdadeira identidade. Até este ponto, Dienach ainda pensa que está no ano de 1921, mas ao conversar com um dos médicos, descobre que na verdade não está em 1921, mas sim em 3906. Isso empurra Dienach novamente para outro colapso nervoso, porque a menos que ele fosse o alvo de uma pegadinha elaborada, não apenas ele trocou de corpo, como também de alguma forma saltou no tempo 2000 anos em apenas uma noite. A nova realidade de Dienach leva um tempo para se concretizar. Quero dizer, psicologicamente ele está no ano de 1921, mas fisicamente ele se encontra no ano de 3906, e isso é realmente conflitante para ele. Talvez fosse esse bloqueio mental, ou talvez fosse outra coisa, mas Dienach descobriu que não conseguia mais adormecer, o que é irônico quando se considera que ele entrou nessa situação misteriosa como resultado de uma doença que causava sono misterioso. Enfim, logo depois que Dienach descobriu em qual corpo estava e em que ano era, ele foi levado para conhecer um grupo de pessoas chamadas os Leitores. Os Leitores são líderes espirituais com uma aura real e sacerdotal, e quando Dienach os vê, cai imediatamente de rosto no chão, chorando e confessando, revelando seu passado e a verdade sobre quem ele realmente é. Os homens parecem empáticos, mas não fazem muito para ajudar Dienach, exceto dizer algumas coisas sobre a realidade e a cognição humana que Dienach não entendeu muito bem. Após encontrar os leitores e confessar sua verdadeira identidade a eles, Dienach encontra o mentor de Andreas Nordam, Jäger, assim como seu melhor amigo, Stefan. Os dois homens ensinam a Dienach muitas coisas sobre o futuro e apresentam-lhe uma caixa que transforma palavras em imagens e som para que ele pudesse aprender ainda mais, o que soa como nosso moderno iPad, não é? De qualquer forma, este dispositivo, chamado Redinsweig, é o que Dienach usa para aprender sobre o passado, ou nosso futuro.
Diemak pode aprender o quanto quiser sobre todos os séculos até o ano 3906, com uma exceção. Ele não podia aprender sobre o século XX. Yeager achava que Diemak saber sobre um passado que ele poderia estar em posição de mudar poderia ser ruim para a linha do tempo. A propósito, só para esclarecer, tanto Yeager quanto Stefan sabiam a verdade sobre a identidade de Diemak. Agora, aqui está o que Diemak aprendeu sobre o nosso futuro. Primeiro, os humanos terão 3 séculos muito difíceis de 2000 a 2300. Durante esse tempo, os humanos enfrentarão a superpopulação e muitos conflitos internacionais. No meio disso, ainda continuaremos a registrar conquistas astronômicas, e literalmente também porque colonizamos Marte em 2024, e durante 60 longos anos depois disso, a colônia humana em Marte crescerá para 22 milhões. Infelizmente, um evento de impacto massivo atingiria Marte, destruindo toda a colônia humana lá. E por causa disso, os humanos não tentarão colonizar Marte ou qualquer outro planeta por um longo tempo. Até o ano 2309, os humanos irão vivenciar uma guerra de média escala que durará 80 anos. Esta guerra aniquilará a população humana, especialmente na Europa. Apenas os países bálticos e escandinavos sobreviverão, o que talvez explique por que a língua no ano 3906 tinha uma mistura anglo-escandinava. De qualquer forma, após a guerra nuclear, por volta de 2396, a população humana estaria em declínio agressivo, até que um novo governo mundial surgisse e encerrasse a guerra global, marcando o início de uma nova história para a raça humana. Este novo governo mundial acabará por se revelar muito corrupto, pois será principalmente comandado por oligarcas. Durante 200 anos, as pessoas resistirão a este governo até que ele finalmente caia e a gestão da governação seja transferida para pensadores, humanitários e cientistas. Mais uma vez, isto marcará um novo começo para a humanidade. A seguir, nos próximos 300 anos, a humanidade passará por uma grande reforma social, mudando de um sistema econômico baseado na escassez para um sistema baseado na adequação. Em outras palavras, as pessoas começarão a trabalhar para o bem maior, em vez de trabalhar para acumular riqueza. No início, as pessoas trabalharão por 40 anos e depois se aposentarão, após o que a comunidade global cuidará delas. Mas, quando Dienak chega no ano 3906 d.C., as pessoas precisam trabalhar apenas 2 anos em um programa obrigatório chamado de serviço. O serviço começa aos 17 anos, após a pessoa completar sua educação, e termina aos 19 anos, quando se aposentam e então seguem a vida que desejarem. Claro, você poderia trabalhar. O homem em cujo corpo Dienak estava, por exemplo, era físico. Mas neste ponto da história, o dinheiro não está exatamente em uso, já que as pessoas agora veem valor na arte e na ciência, e não em posses materiais. Então, desde que você complete seus anos de serviço, nunca mais precisa se preocupar com dinheiro. Mas e quanto à ganância humana? Os humanos simplesmente deixam de ser gananciosos e desenvolvem contentamento perfeito em 2000 anos? Bem, parece que sim. De acordo com o diário de Dienak, por volta do ano 3000, ocorre algo chamado Nebelbursch, e este evento traz uma nova habilidade espiritual chamada Oversen ou Supersen. É uma habilidade que torna possível para a humanidade acessar o vasto reservatório de conhecimento espiritual, o que parece ótimo até você descobrir que todos que experimentaram o Nebelbursch quando aconteceu pela primeira vez morreram. A forte onda de emoções foi demais para eles, e assim seus corpos sucumbiram. Em 3382, no entanto, o primeiro homem sobrevive ao Nebelbursch, e a partir de então, todos começam a sobreviver a isso, o que leva à evolução de uma nova espécie de homem chamada Homo Occidentalis Novus, ou Novo Homem Ocidental. Porque a natureza humana essencialmente muda graças ao Nebelbursch, não haverá necessidade de leis no futuro. Todos trabalharão para o bem comum, e todos os séculos que levaram a esse esclarecimento serão vistos como a Idade das Trevas. Falando sobre a natureza humana, Dienak observou que as pessoas do ano 3906 tinham uma peculiaridade. Pareciam crianças despreocupadas, sem uma única preocupação no mundo, e isso o fez se perguntar como planejavam sobreviver caso recebessem uma ameaça externa, por exemplo, de alienígenas. Bem, acontece que eles já tinham se encontrado com alienígenas várias vezes, e os encontros foram bastante agradáveis. Um dia, Stefan decide levar Dienak a uma super cidade chamada Norfair, que obviamente não existia em 1921 e ainda não existe hoje.
De acordo com o relato de Dienach, Norfair era a quarta maior cidade do mundo, e as pessoas descreviam o lugar como uma terra de contos de fadas. Nessa cidade, Dienach viu muitas mansões tão altas quanto montanhas, uma margem de lago revestida com mármore sintético, jardins suspensos, lojas flutuantes, observatórios flutuantes, lounges flutuantes e vastas cidades subterrâneas. Isso provavelmente soa sem graça para você que nasceu em uma geração onde filmes de ficção científica são muito comuns, mas lembre-se de que Dienach viveu em uma era onde filmes de ficção científica quase não existiam. Os filmes nem falavam no tempo de Dienach. Ainda assim, Dienach está mencionando invenções que soam muito como filmes em 3D e telões. De qualquer forma, sendo altamente interessado em questões filosóficas, Dienach obviamente ama sua nova vida no ano 3906 d.C., com um elevado esclarecimento espiritual e os pensadores profundos com quem ele pode interagir. Então, um dia, ele decide que é hora de fazer uma jornada espiritual a um lugar conhecido como o Vale das Rosas, o centro espiritual da cidade, lar da elite espiritual que dedicou suas vidas ao estudo da filosofia e ciência. Guiado por seu amigo, Stefan, Dienach visita o Vale das Rosas em um barco voador, e o lugar é tudo o que você pode imaginar. Completamente de outro mundo, com luzes cintilantes, lindos arbustos de flores, magníficos templos e monumentos, e pedras preciosas por toda parte. Dienach instantaneamente se apaixona por este lugar e passa as próximas semanas lá. Infelizmente, quanto mais tempo Dienach permanece lá, mais as saudades de sua vida antiga começam a tomar conta dele, ficando cada vez mais fortes a cada dia que passa. Especificamente, Dienach é atingido por uma forte onda de nostalgia por seu primeiro amor, Anna, o que nos leva a outra experiência incrível que Dienach tem enquanto está no corpo de Andreas Nordam. Para contexto, quando jovem, Dienach conheceu e se apaixonou por uma garota de sua vila chamada Anna. Infelizmente, as coisas não saíram como ambos esperavam, já que a família de Anna a forçou a casar com outro homem, e ela até morreu pouco tempo depois. Mas agora, pouco antes de Anna se casar, em uma dessas noites, Anna e Dienach subiram uma colina para passar um último momento juntos. Depois de compartilharem algumas horas bonitas, Anna decide que é hora de voltarem, mas, antes de irem, Dienach faz Anna prometer que ela o veria novamente. Anna concorda. Na verdade, ela vai além e promete que da próxima vez que se encontrassem, ela faria uma coroa com as flores do vento na colina onde estavam sentados e daria a ele para colocar na cabeça dela. Agora, é aqui que fica louco. Em 3906, como Andreas Nordam, Dienach começa um relacionamento com uma garota chamada Sylvia. Um dia, quase um ano após Dienach acordar no futuro pela primeira vez, os dois decidem fazer uma excursão ao antigo vilarejo de Dienach, embora Sylvia não saiba que é para lá que estão indo. Quando chegam lá, passam muitas horas visitando o lugar e acabam em uma colina onde fazem um piquenique, e é aí que acontece a coisa mais curiosa. Depois de passar algumas horas na colina, Sylvia decide que é hora de ir embora, mas então ela pega algumas flores silvestres, faz uma coroa com elas e a entrega a Dienach para colocar em sua cabeça. O simples ato deixa Dienach surpreso por um segundo. Isso é exatamente o que Anna prometeu que faria na próxima vez que se vissem. Será que Anna trocou de corpo e viajou no tempo para o ano 3906 também? Ela realmente não morreu? Dienach ainda está pensando nisso quando volta do passeio, então ele compartilha sua experiência estranha com Sylvia com Stefan. Em resposta, Stefan explica que o tempo não é linear e que Sylvia era muito provavelmente a alma reencarnada de Anna, que viajou no tempo para cumprir a promessa dela. Antes de você zombar, aqui está algo que eu não mencionei inicialmente. Quando Dienach conheceu Sylvia pela primeira vez, Stefan explicou a ele que Andreas Nordam estava apaixonado por Sylvia desde sempre, mas que Sylvia não o amava de volta. Então, como é possível que Sylvia, que não sentia nada por Nordam antes, de repente começou a sentir algo por ele quando a consciência de Dienach começou a viver em seu corpo? Isso tem que ser evidência de reencarnação, certo? De qualquer forma, enquanto Dienach reflete sobre essa realização, ele lentamente começa a sentir sono pela primeira vez desde que acordou no ano 3006. Como ele conseguiu ficar acordado por um ano inteiro me escapa, mas lentamente e suavemente suas pálpebras tremulam e então se fecham, e ele adormece. Quando Dienach acorda, ele está de volta ao século XX e em seu antigo corpo. Agora, eu sei o que você está pensando. Esta história é incrível demais para ser real. Mas segure esse sentimento e pense nisso por um segundo.
Muitas das previsões de Dienach acabaram sendo estranhamente precisas. Quero dizer, as anotações do diário falam sobre como o século XXI seria moldado por problemas agrícolas e ambientais, a ascensão do individualismo, a abolição dos direitos humanos e a ameaça muito real das armas nucleares. Dienach também mencionou algo sobre colonizar Marte, veículos voadores, tecnologia holográfica e fazer contato com vida alienígena. Você não precisa que eu te diga que essas previsões se mostraram muito precisas até agora, especialmente para um homem vivendo no início da década de 1920. Esta era uma época antes da Segunda Guerra Mundial e do consequente boom em pesquisa e descobertas científicas. Na verdade, o Projeto Manhattan, que deu início à pesquisa para o desenvolvimento de armas nucleares, ainda não tinha começado naquele momento e só começaria cerca de 20 anos depois. Portanto, Poe não deveria saber o que são armas nucleares, muito menos como elas representariam uma ameaça existencial para os humanos no século XXI. Ele não deveria nem ter os materiais brutos em seu cérebro para inventar tais recordações fantásticas. Na superfície, pelo menos, simplesmente não há outra maneira de explicar as previsões de Dienach, a não ser que ele realmente viveu no futuro como alegou. Exceto, talvez fosse apenas uma falsa lembrança, vou explicar com uma história real da vida. No dia de Ano Novo de 2012, um homem de 29 anos, Alpha Kabija, estava andando de bicicleta por uma rua no norte de Londres para ver sua namorada e desculpar-se por ter ido a uma festa de véspera de Ano Novo sem ela. Infelizmente, Kabija nunca chegaria à casa dela porque seria atropelado por uma van. Embora o corpo de Kabija apresentasse apenas sinais leves de ferimentos, ele não estava usando seu capacete naquele dia. Então, quando o hospital da University College London realizou uma tomografia computadorizada, descobriram que o cérebro de Kabija não estava apenas sangrando, mas na verdade havia se deslocado em seu crânio. Para salvar o cérebro dele, os médicos induziriam um coma para que os cirurgiões pudessem remover algumas partes do seu cérebro a fim de reduzir o inchaço. Felizmente, a cirurgia foi bem sucedida e após 3 semanas, Kabija finalmente acordou do coma. Quando Kabija recuperou a consciência, ao contrário das expectativas do médico, ele conseguia se lembrar de tudo sobre si mesmo. Na verdade, ele até havia adquirido algumas novas memórias. Por exemplo, ele se lembrou de ter ido ver sua namorada que estava grávida de seus gêmeos, a imagem do ultrassom que ele colocou em seu caderno, e os nomes que eles tinham decidido dar a eles, Sky e Nikita. Kabija também se lembrou de andar de bicicleta até o MI6 para uma entrevista de emprego com um homem chamado Michael Mitchells e até de possuir um jato particular. O único problema é que nenhuma dessas coisas realmente aconteceu. Então, do que se trata isso? Bem, quando a maioria de nós pensa em memória e em lembrar, imaginamos que nossos cérebros armazenam ocorrências de forma organizada como uma câmera de vídeo e depois buscam os arquivos necessários quando precisamos. Mas não é assim que as memórias realmente funcionam. De acordo com cientistas da memória, as memórias são mais como construções mentais do que gravações em fita ou livros em uma estante. E as memórias autobiográficas, especialmente, são muito flexíveis, construtivas e reconstrutivas. Por exemplo, um estudo publicado por Julia Shaw no periódico Psychological Science em janeiro de 2015 mostrou que 70% dos sujeitos de teste chegaram a acreditar falsamente que tinham cometido um crime grave enquanto adolescentes. E não só isso, esses sujeitos podiam até fornecer detalhes muito vívidos desses não-eventos, tudo com base em 3 entrevistas nas quais Shaw empregou técnicas sugestivas de recuperação de memória. Como Shaw explica, uma memória é uma versão comprimida, editada e às vezes embelezada de um evento, reforçada pela rede de conexões que fazem nossos cérebros. Memórias que não ficam conosco são aquelas que têm menos conexões na rede. Mais tarde, quando recuperamos a memória, o processo de edição continua enquanto moldamos a memória em uma história coerente e formamos novas conexões de rede que servem a novos propósitos. Sua realidade como memória não é uma função de ela corresponder a eventos reais como ocorreram, mas sim no que significa para o criador da memória, o que significa que nossas memórias são mais subjetivas do que gostamos de pensar. Mas aqui está o ponto. Às vezes, essa rede de conexões pode se distorcer. Isso acontece em uma escala menor com pessoas com cérebros saudáveis e não lesionados, mas acontece em uma escala muito maior com pessoas que têm lesões cerebrais ou traumas cerebrais. Especialmente no caso de um coma ou perda de consciência, o cérebro tenta dar sentido ao período confuso e então recorre ao preenchimento da lacuna com memórias fictícias. Foi o que aconteceu com Kabija. Com Kabija, a matéria-prima para suas memórias fictícias veio do subconsciente. Antes de seu acidente, Kabija tinha uma namorada, alguns de seus amigos estavam tendo filhos,
Gêmeos eram comuns em sua família. Ele uma vez se candidatou a uma vaga no MI6 alguns anos antes de seu acidente, e recentemente ele tinha visto um filme que apresentava o avião que ele lembrava possuir. Então, em outras palavras, os blocos de construção para suas memórias fictícias estavam em sua cabeça de alguma forma. Seu cérebro só precisava encontrá-los e empilhá-los quando não conseguia entender o tempo que Kabija perdeu durante seu coma de 3 semanas. Para Dienak, antes de seu coma, ele estava interessado em filosofia e nas humanidades. Então, muito tempo depois do coma, quando o cérebro de Dienak não conseguia explicar a lacuna de tempo, provavelmente apenas usou esses blocos de construção fornecidos por seu subconsciente para criar memórias de um futuro utópico, onde todos eram espiritualmente inclinados e fortemente envolvidos na filosofia. Bem, essa é definitivamente uma maneira de ver isso. Mas uma maneira mais precisa de ver essa história é provavelmente considerar que tudo isso é apenas uma obra de ficção. Escute, existe um livro chamado The Shadow Out of Time, escrito por H.P. Lovecraft na década de 1930, e alguns dizem que este livro pode ter sido a inspiração para a história de Paul Amadeus Dienak. Por exemplo, o protagonista de The Shadow Out of Time também entra em coma, e depois acorda em uma linha do tempo diferente. Bem, ele acorda no passado enquanto Dienak acorda no futuro, mas ainda é coma e viagem no tempo. De qualquer forma, é possível que, inspirado por esta história, George Papahatsis tenha decidido escrever um tratado narrativo sobre a espiritualidade humana, usando viagem no tempo e romance como dispositivos de enredo. Uma rápida pesquisa sobre George Papahatsis revela que ele era um intelectual com profundo interesse nas humanidades, e como você pode ter notado, este foi um tema importante ao longo da recordação de Dienak sobre seu tempo no futuro. Portanto, é possível que a história de Paul Amadeus Dienak fosse apenas uma obra de ficção, não destinada a ser recebida como fato. Além disso, a afirmação de que Paul Amadeus Dienak viveu na cidade de Zurique na década de 1920 e depois ensinou em Atenas, nesse mesmo período, revela-se instável na melhor das hipóteses. Mesmo naquela época, ambas as cidades tinham registros de pessoas vivendo e trabalhando nelas, e nenhuma tem qualquer registro de um Paul Amadeus Dienak. Em seu livro, George Papahatsis menciona que Dienak lutou pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, após a qual mudou seu nome e se mudou para a Suíça. Em outras palavras, Paul Amadeus Dienak provavelmente não era seu nome real. Mas isso parece um pouco conveniente demais. Outra coisa que é um pouco conveniente demais é o fato de que o diário manuscrito original de Dienak de alguma forma se perdeu. Segundo Papahatsis, oficiais militares gregos apreenderam o diário dele quando invadiram sua casa e descobriram que o diário estava escrito em alemão. O problema, no entanto, é que se isso for verdade, então por que Paul Amadeus Dienak não existe? E por que não há fontes alemãs sobre a existência desse homem que supostamente é suíço? Em vez disso, todas as fontes de Paul Amadeus Dienak são gregas e datam dos anos 60 e não dos anos 20. Mesmo a imagem sendo divulgada como a de Paul Amadeus Dienak é outra fraude. Na verdade, é uma foto de um criminoso muito fotogênico na Nova Zelândia, Daniel Tohill, o que destrói a última e definitiva pista documental deste suposto Paul Amadeus Dienak. Honestamente, isso parece o romance A Princesa Prometida, que alega ser uma versão resumida de um romance mais antigo que na verdade não existe. Na verdade, alguém apontou que antes do livro ser publicado por George Papahatsis, em 1972, o enredo básico do livro foi apresentado em uma série de artigos publicados em uma revista grega chamada Parnassus, o que significa que o diário nunca existiu. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. A história de Paul Amadeus Dienak é verdadeira ou não? Bem, acho que teríamos que esperar até 3906 para descobrir. Enquanto isso, existem histórias de viagem no tempo mais convincentes do que a de Paul Amadeus Dienak. Em 2006, um viajante do tempo do ano 1958 apareceu em Kiev, na Ucrânia, e este trouxe provas tangíveis, incluindo fotos. Não deixe de conferir.